Vamos, porra! Vamos! Eu vou deixar esses primeiros segundos aqui só pra você deixar o seu like e pra você comentar aqui agora. O Vasco não cai. Você vai comentar isso agora aqui. O Vasco não cai. Comenta aqui. Que jogo, meus queridos. Que jogo, que jogo, que jogo, que jogo, que jogo. Eu tô mais suado do que jogador que tava ali jogando. Papo reto. Papo reto. Hoje foi... Não quero falar muito palavrão aqui, porque eu sei que tem uma galera que assiste, que tá assistindo com a família em casa e tal. Então, por questão de respeito, eu não quero palavras baixas aqui, mas hoje foi F, tá? Hoje foi F. Que jogo, meus queridos. Que jogo, que jogo, que jogo. E que vitória, cara. Que vitória gostosa. Uma vitória pra dar moral. Uma vitória pra gente realmente voltar a acreditar que, cara, o Vasco tem totais condições de sair dessa situação. O time hoje, com Ramon Dias, com Verratti, com Paulinho, com Prachedes, com Rossi, é um time completamente diferente daquele time que jogou o primeiro turno, que era o saco de pancadas do campeonato. Completamente diferente. Então acho que hoje o torcedor vascaíno tem todos os motivos para acreditar que o Vasco vai sair dessa situação, porque o Vasco hoje não é um time de estar ali na parte de baixo, de verdade. O Vasco hoje tem totais condições de sair dali. E que vitória boa. Que vitória boa. Como é bom vencer um clássico. Como é bom ganhar do Fluminense, hein? Como é bom ganhar do Fluminense, porque eles estavam se achando pra caramba já, né? Eles já estavam, porque... eu falei até no pré-jogo, né? A galera que tem a minha faixa etária ali, vamos botar dos 35 pra baixo, é uma galera que se acostumou a ir para jogo contra o Fluminense sabendo que o bicho era certo, né? Sabendo que, cara, contra o Fluminense o Vasco ganharia sem esforço. Às vezes o Vasco até tinha um time mais fraco, mas ganhava do Fluminense porque é a maior freguesia do futebol brasileiro. Mas nos últimos 4 anos aí, de 2019 para cá, o Fluminense estava conseguindo levar vantagem contra o Vasco. O Vasco não vencia o Fluminense desde 2019, mas hoje tudo voltou à normalidade. Hoje no Rio de Janeiro tá tudo normal. Hoje no Rio de Janeiro tá tudo nos seus devidos conformes. O freguês, o Fluminense é um bom freguês, um freguês que sempre pagou em dia. Então hoje o nosso melhor freguês voltou para casa, né? Hoje o nosso melhor freguês voltou a ser nosso cliente. Uma belíssima vitória do Vasco hoje por 4-2 contra a equipe deles. E, cara, é uma vitória para dar muita moral. O Vasco que ainda tem um jogo a menos na competição. Nesse momento a gente está 5 pontos, né, atrás do primeiro fora da zona. Mas com um jogo a menos a gente pode diminuir isso para 2. Então o jogo contra o América Mineiro vai ser um jogo muito importante. Antes a gente tem o Curitiba, né? Não pode achar que também que já é um jogo que é favas contadas, que já vencemos, não. Vamos respeitar a equipe do Curitiba. Mas o Vasco tem totais condições de vencer o Curitiba em São Januário na quinta-feira, no retorno de São Januário, né? Na volta de São Januário. Então, agora é o foco total no jogo contra o Coxa. Mas a nossa missão de escapar do rebaixamento hoje, a gente deu um passo importantíssimo. Vou falar um pouquinho sobre a partida, cara. De antes do jogo, desde o pré-jogo, eu já tinha hoje confiança que o Vasco ia sair daqui com um resultado positivo. É claro que eu sabia que seria um jogo difícil, quem assistiu o pré-jogo também acompanhou isso. Sabia que seria um jogo difícil, o Fluminense é uma baita equipe, tanto que está na semifinal da Libertadores, vem na parte de cima do campeonato, mas eu sabia que o Vasco tinha condições hoje de vencer o jogo. E desde o primeiro minuto o Vasco mostrou que tinha condições realmente de vencer a partida. O Vasco fez uma boa partida. O Vasco faz 1-0 ali no gol do Prachedes, que a gente pode até dizer que é uma lei do ex, né? Porque o Prachedes é um jogador que é revelado na base do Fluminense. Numa jogada que o Cano, né? Ficou até mais gostoso o gol, né? Que o Cano perde a bola no meio campo. E aí a bola vai ali pra direita do ataque do Vasco. O Rossi deixa o zagueiro do Fluminense com a bunda no chão. Cruza e o Prachedes faz o gol do Vasco. 1-0. E aí me veio aquele medo, porque o Vasco sempre leva gol no intervalo, antes do intervalo, né, nos acréscimos ali do primeiro tempo. E o Vasco conseguiu segurar muito bem ali os acréscimos. O Vasco conseguiu ir pro intervalo com a vantagem, que para mim era muito importante. Por exemplo, contra o Bragantino, o Vasco leva um gol nos acréscimos do primeiro tempo. Hoje eu tava com medo do Vasco levar o gol nos acréscimos.
O Vasco conseguiu ali segurar, vai com a vantagem importante ali pro intervalo, mas, cara, o Vasco levou o gol do empate com 1 minuto, né? 40 segundos, sei lá. Eu vou confessar pra vocês que eu nem vi o gol do Fluminense. Eu tava ali pegando uma cerveja no intervalo e tal. Quando eu volto, a galera tá falando, pô, gol do Fluminense, 1-1. Eu falei, pô, como assim? Nem vi como foi o gol do Marcelo, né? O Fluminense empata 1-1. E aí o Vasco faz 2-1 logo depois. Mais uma assistência do Rossi, tá? Vamos aqui valorizar hoje a partida do Rossi. Foi uma baita partida, 2 assistências. Um dos principais jogadores do Vasco hoje e um dos principais responsáveis por essa vitória. 2 assistências do Rossi. Ele cruza na cabeça do Verratti. E o Verratti faz o gol ali, Vasco 2-1. Mas o Vasco não conseguiu manter, né, por muito tempo ali a vantagem. E acaba ali, o jogador do Fluminense vem na entrada da área sozinho. E o Fluminense faz 2-2. Enfim, um jogo divertido, né? A gente pode dizer que foi um jogo divertido. Fluminense 2-2, lá e cá, etc e tal. Mas aí, meu filho, entra o fator Gabriel Peck, né? E aí a gente pode dizer que pode ter sido estrela do Ramon Dias, né? O Ramon Dias hoje barrou o Gabriel Peck. O Gabriel Peck começou como reserva pro Rossi ser titular, né? Então, assim, cara, o Ramon Dias hoje 100% de aproveitamento. Porque ele começa com o Rossi. O Rossi dá 2 assistências, participa diretamente em 2 gols do Vasco. E aí ele tira o Rossi, o Gabriel Peck entra e o Gabriel Peck faz 2 gols. O primeiro gol ali numa falha do André, né? Que é um baita de um volante. Falhou. O Peck saiu cara a cara ali e faz o gol do Vasco. E depois numa jogada ali que, sinceramente, eu nem vi direito como aconteceu. Mas a bola sobrou pro Peck, o Peck de cabeça fez o 4-2. E daí em diante foi só festa, né? Foi só festa e foi só a torcida do Vasco comemorando aqui até o final. É isso, meus amigos. Cara, tô feliz pra cacete. É muito bom compartilhar essa vitória com vocês nesse clássico. Peço para você que está aqui para deixar o seu like, para você se inscrever no canal. E a gente está junto aí nessa reta final. Estaremos quinta-feira contra o Curitiba em São Januário. Estaremos na segunda-feira contra o América lá em Belo Horizonte. E vamos juntos. O Vasco vai sair dessa. Esse elenco merece muito o nosso apoio. É um elenco totalmente diferente do elenco do primeiro turno. E a gente vai sair dessa situação. Tamo junto? Vamos lá, saudações. Vou me levantar e agora é só festa, né? Vou ali tomar minha cervejinha e comemorar porque caiu no tapetinho, já era. Tamo junto, saudações, deixe seu like, seu comentário, valeu!